arrependimento a maior evidência da regeneração. A história que eu e vocês vamos ler, na minha compreensão, é uma das mais tristes de toda a Escritura. E é também uma que tem muito a nos ensinar. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas há alguns textos que tratam de maneira mais profunda verdades que nós precisamos sempre lembrar. Eu já li essa história algumas vezes, mas há algumas semanas, aliás, os irmãos estavam até querendo dar, agora a gente dá mais DVD, mais livreta de visitante para mim, porque eu fazia algumas semanas que não vinha. Em uma das minhas devocionais, eu já compartilhei com os irmãos, eu procuro sempre ler em um dia o Antigo Testamento e no outro o Novo Testamento. Eu estou lendo 2 Samuel. E meditando naquilo, eu quis então tratar com vocês algumas das verdades ali. E o que acontece no texto ele mostra a total depravação humana de maneira muito clara, sendo apresentada inclusive em alguém que já havia sido convertido ao Senhor. Mostra também quem é o nosso Deus. Verdades que às vezes nós não gostamos de tratar e aquelas que nós mais nos apegamos. Um breve pano, bem breve, pano de fundo. O que acontece ali é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Deus havia chamado um jovem pastor, chamado Davi, e que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Nem mesmo o profeta Samuel, o homem de Deus, teria escolhido ele. O nosso padrão é sempre assim, né? As nossas escolhas, elas são muito diferentes do Deus que vê o que a gente não vê. E então Deus fala para Samuel que ele estava escolhendo um homem que ele vê o coração. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, e em Atos capítulo 13, verso 22, que esse homem, Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Deus havia lhe dado força e poder, vencendo muitos inimigos, batalhas, ele ficou conhecido por isso. E Davi estava então no auge do seu reino. O problema é que ele esqueceu que todas as suas conquistas não eram suas. E então nós chegamos no texto que nós vamos ler, é um texto longo, e que requer atenção. 2 Samuel, capítulo 11, todo ele, e o capítulo 12, os versos 1 a 14. Eu vou projetar o texto, se você quiser acompanhar. Vou estar usando aqui a versão NVI. Lembra que a gente tem que sempre ter alguns cuidados com algumas versões, mas eu creio que aqui ela nos ajuda. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama,
Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, Davi diz a Urias: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? É uma viagem longa, de alguns quilômetros. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Davi envia uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, e ele pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, então, ele vai lembrar do relato descrito em livro de Juízes. Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, período de 1 semana, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher
e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Só antes de nós entrarmos, Urias era um hitita ou um eteu, que era uma das nações cananeias, das 12 nações cananeias. Provavelmente ele havia sido convertido, então, ao judaísmo, que nós chamaríamos ele, ao Deus de Israel, de um prosélito. O ponto é que o texto, ele fala por si, não? Qual a sua reação ao ler esse texto? Você fica revoltado? Indignado? É mais ou menos como nós estamos vendo em João, lendo e vendo Pedro negando Jesus. Você fica revoltado? Indignado? O problema é que eu e vocês somos Davi. Isso não é força de expressão. O potencial para fazer o que ele fez, e pior, está em nós. Nós nos indignamos com Pedro. Aliás, o que nós sabemos quando se fala de Davi e de Pedro? Qual a primeira história que vem à mente? Davi, o homem, o adúltero e assassino. Pedro, o traidor. O que é importante nós compreendermos é que Davi, nessa hora, já era um cristão. Ah, mas isso aí é antes dele ser convertido. Não, Deus o chama um homem segundo o coração de Deus. Ele era Pedro, igualzinho Pedro. E é diante desse trágico relato que eu queria ver com vocês algumas verdades.
e que tem muitas implicações para nós hoje. O primeiro ponto no texto, muito claro, é que o pecado, e eu tentei destacar aí, não dá para destacar quão grave é. Pecado é muito grave diante de Deus. Irmãos, nenhum de nós, nem o mais santo de todos os homens que já pisou sobre a terra, tem ideia do que é, de quão grave é o pecado contra Deus. Nós não temos ideia, porque ainda que tendo crido em Cristo nós somos feitos santos, nós originalmente somos pecadores, muito pecadores, mas muito pecadores é pouco perto de quão pecadores nós somos. E Deus é santo, Deus nunca teve nada com o pecado, Ele não tem relação nenhuma com o pecado. Nós tendemos a minimizar o pecado. Esse pecado é muito grave. Não, todo pecado, porque ser contra Deus é muito grave. Todo pecado é cometido contra Deus, pecado é contra Deus. Mas isso envolve pessoas? Sim, envolve pessoas, mas o problema não é o envolver pessoas, o problema é que o pecado é contra Deus. E a palavra, ela é enfática em mostrar isso. A história é enfática da Escritura, é mostrar o que é a desgraça do pecado e o que nós vivemos hoje como consequência do pecado. Do pecado original, da queda e dos inúmeros pecados que cada um dos seres humanos, como eu e você, já cometemos. Todos eles contra Deus. Contra Deus. E a primeira reação de Davi, é claro que nós vamos ver, ele diz isso no Salmo, porque ele era um cristão. Ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, a mão do Senhor pesava sobre mim. Ele sabia de tudo que ele estava fazendo, e cada passo que ele dava estava sendo muito mais grave, mas ele estava tentando encobrir aquilo. Mas ele sabia, porque não tem como não saber que aquilo era pecado. Mesmo um ímpio sabe, que dirá um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que a resposta dele diante do confronto, e o Augusto disse aqui um pouco hoje, né, no início, mas isso é mais aquilo, é mais aquilo. Não tem mais nada. O pecado é dizer: Senhor, é verdade, eu sou pecador, eu cometi esse pecado, ninguém tem culpa do meu pecado a não ser eu. E foi o que Davi disse depois. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Veja, Davi mentiu, fingiu, embebedou um homem, adulterou e matou. Todos esses atos envolveram pessoas. Sim ou não? Envolveram Batseba, Urias, Joabe, envolveram a criança. Nós não lemos, você conhece a história? A criança, fruto do adultério, morre porque Deus mata. Davi sofreu as consequências, e o texto é claro, e quem lê um pouco a história vai ver que a vida dele foi de consequências do seu pecado, até o fim dela. Mas a desgraça do pecado é tanta, e isso não é só para Davi, isso é para mim e para você, que ela cega o pecador de tal forma que ele se torna um hipócrita da envergadura de Davi, da minha e da sua. Quando nós escondemos nosso pecado. Quando nós tentamos justificar, é mais, e aí esse é mais só vai crescer. Mas nada disso é tão grave. Nada disso é tão grave quanto que ele reconhece que eu pequei contra o Senhor. Sim, tem tudo isso, mas o grave é que eu pequei contra o Senhor. A gente vive um tempo
em que grande parte da liderança evangélica decidiu minimizar a seriedade do pecado. De qual? De todos. De todos. Nós somos seletivos. Que tipo de seleção? Depende do grupo. Depende. Todo mundo faz seleção. Especialmente eu sou seletivo, especialmente naqueles que eu sou mais tendente. Não, esse aqui é muito mais grave do que esse o meu. Maledicência, por exemplo, não é tão grave. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Está lá junto com os homossexuais, os adúlteros, os assassinos. Desonrar pai e mãe está na lista de Romanos capítulo 1. Antes de Paulo falar de desonrar pai e mãe, ele fala da não naturalidade do relacionamento promíscuo homossexual. Mas está na mesma relação. Por quê? Mas como assim? Porque o pecado, o parâmetro e o medidor do pecado não sou eu e você. Não é quanto você é tão ruim, se você é tão pior quanto eu. O pecado que você cometeu, que eu cometeu, não interessa. É contra Deus, e contra Deus ele é grave. E a gente está vivendo hoje, em nome do amor, uma falsidade de amor, de falsos líderes que, em nome do amor, estão minimizando a gravidade do pecado, e alguns deles nem mais considerando o pecado. Mas isso a gente não vê aqui, isso a gente não vê em nenhum lugar na Bíblia. Pelo contrário, se há algo que a Bíblia faz, é mostrar em toda a sua história, a história da humanidade, a gravidade do pecado. Em toda a história da Escritura e a nossa, Deus está mostrando a gravidade do pecado. De quais? De todos. Os pastores de hoje, muitos, os do amor, não tratam disso. Irmãos, entenda, se há alguma coisa que esses pastores do amor estão fazendo, eles não estão amando. O politicamente correto, esses homens são falsos profetas. Eles não estão amando, porque eles estão vendo pessoas cometendo pecados que Deus abomina e está dizendo tudo bem. Irmãos, por maior compreensão, e o homem que mais teve compreensão disso foi o apóstolo Paulo, eu creio, era um homem mais santo que a gente podia ver. Você não ia andando com ele, você não ia ver pecado como a gente vê na minha, na sua vida. Mas quando ele olha para o Senhor, ele fala assim, eu sou o pior de todos. Eu sou pior de todos, pior que esse aqui. A palavra de Deus é absolutamente clara em dizer que o pecado é grave. Toda expressão de pecado é contra Deus. E por ser contra Deus, ela é muito grave. Como é que nós sabemos que o pecado é muito grave? Por meio da maior expressão de Deus por pecadores. E qual foi? Jesus veio para morrer por pecadores. Hoje à noite nós vamos ver, Jesus é sepultado. E uma das manchetes de um dos jornais diz assim, Jesus não veio por causa de pecados. Jesus veio por causa da justiça social. Não, Jesus veio por causa dos pecados, que inclui tudo isso. Jesus veio, Jesus morreu, o Deus encarnado, o Filho, sem cometer nenhum único pecado, morreu por causa de pecados. Então, só com isso dá para a gente saber, pecado é grave. O meu e o seu pecado são graves diante de Deus. E aí, às vezes, nós discutimos, a razão para eu não querer pecar e que eu não devo pecar, não é porque eu posso ser pego como Davi, não é porque, por causa do meu testemunho, o que as pessoas vão pensar do meu testemunho como cristão.
não é medo das consequências. No fim, nada disso importa. O ponto é que quando eu peco, eu estou pecando contra o meu Senhor. Essa deve ser a razão de eu não querer pecar. E Davi falou: eu pequei contra o Senhor. Mas Davi, você fez um monte de coisa errada com um monte de gente, mas eu pequei contra o Senhor. Quando eu peco, eu não estou amando aquele que eu chamo de Senhor. Se você me ama, me obedeça. O segundo ponto: Deus é santo, justo e abomina qualquer expressão de pecado. Nunca minimize o seu pecado. Nunca faça isso. Nós tendemos, fazemos comparações. Mas isso, mais aquilo, mais aquilo, isso. Não faça isso. Não façamos isso. Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Não é sobre algumas. Sobre toda. Daqueles que detêm a verdade pela injustiça. Sim, ele está falando de pagãos, mas a impiedade cometida por um cristão continua sendo impiedade. Deus é santo e justo. Outra coisa que eu e vocês não temos a menor ideia do que significa: justiça. É só a gente olhar para a nossa justiça, os governantes. Eu não estou falando da nossa no Brasil, é para olhar para a justiça dos governantes do mundo todo. Essa é a nossa justiça. Mas Deus não é assim. Olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus. Não é o Deus que alguns estão querendo separar. Não é o Jesus que alguns estão querendo fazer, é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Antigo, é o do Novo Testamento. Ele diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, Davi, fazendo o que ele reprova. É Deus que está falando aqui. Você me desprezou, Davi. Deus está dizendo. Isso é o que o pecado faz. Despreza a Deus. Isso é o que o meu e o seu pecado faz quando nós os cometemos. Despreza a Deus. Deus, por ser santo, justo e abominar o pecado, o que a justiça nossa faz? Depende. Por isso ela não é justiça. Porque se for justiça, não depende. A justiça, quando há erro, pune. Deus é justo e Ele pune. Não tem como jogar debaixo do tapete. Nós fazemos isso toda hora, mas para Deus não. Nenhum de nós sabe o que é ser justo, sabe o que é ser santo, mas Deus é justo, é santo. Irmãos, todo pecado que nós cometemos contra o Senhor vai ser punido por Ele. Não tem como escapar. Nenhum deles vai ser, como eu disse, jogado debaixo do tapete. Para os ímpios, ele vai ser punido no inferno. Para nós, se você crê, ele foi punido na cruz. Mas entenda, as consequências não estão lá na cruz. Quem estabelece as consequências para o pecado de Davi? Deus estabelece. Deus diz para Davi: por isso, porque você me desprezou, é Deus. A espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Deus está fazendo isso. Mas então Absalão, eles não tinham... Não, todos eles fizeram o que eles tinham que fazer por responsabilidade, fizeram porque quiseram, mas Deus em sua soberania usou isso.
Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Você fez isso às escondidas, mas eu, Deus, o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Uma vez que você insultou o Senhor, seu filho vai morrer. O que ele tem a ver com isso? Eu, Deus, estabeleço as consequências. Isso é muito sério, né? Mas como pode um Deus de amor fazer isso? É porque vocês também não temos a menor ideia do que significa amor. Nós não temos a menor ideia de nenhum dos atributos de Deus. Nós cremos. Às vezes nós temos uma compreensão, mas o que nós compreendemos do atributo de Deus é nada perto do que eles realmente são. Porque nós temos um parâmetro. O parâmetro sou eu. O parâmetro é a minha misericórdia, o parâmetro é a minha santidade, o parâmetro é a minha justiça, o parâmetro é meu amor. Mas nada disso serve. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, para dizer que não é só Davi que colhe o que planta. Não vos enganeis, de Deus não se zomba ou não se menospreza a Deus, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ainda que Davi tivesse o Espírito de Deus, ele plantou na sua carne e colheu as consequências. E é assim para nós. Nós podemos até não saber quais são as consequências diretas sobre os nossos pecados. E a gente não tem que tentar adivinhar. Eu não tenho que tentar saber, mas por que? Será que eu estou sofrendo agora porque eu cometi esse pecado? Não, a palavra de Deus mostra para aqueles que nós temos na palavra. Aqui nós vamos ver, mas para nós ninguém vai saber. Muitas vezes nós nem vamos saber. E se nós não vamos saber, não é para saber. É para que nós saibamos que primeiro Deus é santo e justo, Ele pune. E ainda que eu sofra as consequências, Ele continua sendo Deus. Terceiro ponto, e aí o reflexo, o título da mensagem, o arrependimento é a maior evidência da conversão a Cristo. É o título da mensagem. Veja, há muitos ímpios que não foram tão maus quanto Davi. Quantas pessoas você conhece que fizeram o que Davi fez? Eu não conheço ninguém, nem você também não conhece. Que fizeram o que aquele cara fez, que aquele homem fez. Como ele pôde fazer aquilo? Por isso que alguns vão dizer, não, mas Davi não era crente. Com base no quê? Com base no quê? A Bíblia não diz isso. O fato é que mesmo cristãos podem pecar grandemente. Qual a diferença do que Davi fez e do que Pedro fez? Não tem diferença. É pecado contra Deus. É por isso que Davi diz, pequei contra o Senhor. Davi está arrependido aqui. E a gente vai ver isso logo no relato, porque ele vai clamar a Deus para que não mate o seu filho. E Deus faz assim, e ele recebe. Ele sabia que é consequência do seu pecado. Muitas coisas ele vai sofrer na história, muitas coisas, mas ele sabe que ele fez por merecer. Nada disso nós vamos ver anula a graça, a misericórdia de Deus. Mas as consequências dos nossos pecados vão vir. Alguns vão dizer, Davi fez isso porque ele foi pego. Mas tem gente que é pego e nega até o fim. Eu conheço gente assim.
que foi pego em pecado flagrante e nega até o fim. Quantos não continuam fazendo a mesma coisa diante do pecado? Não se arrependem. O que Davi está dizendo aqui é curto e direto, né? Eu pequei contra o Senhor. Mas onde está arrependimento aí? Porque alguém pode dizer isso da boca para fora. Sim, mas o Salmo 51, não. O Salmo 51, eu creio, é a melhor descrição de um genuíno arrependimento. E ainda que o texto não diga, a boa parte da igreja vai dizer que Davi escreve aquilo diante do seu pecado. Salmo 51. Todo salmo é maravilhoso e mostra o pecado de Davi, o arrependimento dele e o apoio dele na misericórdia de Deus. Salmo 51, versos 1 a 4. Olha o que significa quando Davi disse, pequei contra o Senhor. Aqui é ele dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, ele não está colocando a culpa em ninguém, nem mais nada, sou eu. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que o Senhor estabelecer sobre mim é justo, mas tem misericórdia de mim, me perdoe. Davi, como Pedro, eu estou lembrando de Pedro porque a gente está vendo um pouco do Pedro. Pecou gravemente. Ambos choraram amargamente. O Pedro só confessou porque ele foi pego. Foi pego ou não foi? Sim ou não? Quando ele nega Jesus pela terceira vez, quem está olhando para ele? Jesus. Não precisa falar nada. Jesus, o Natan, é o Espírito Santo quando fala para mim, como para você que nós pecamos, e ele quer que nós nos arrependamos e não que nós justifiquemos como nós tentamos fazer. Pedro e Davi foram confrontados. Pedro e Davi não negaram, nem se justificaram. Quem crê de verdade se arrepende. Por isso que é a maior evidência. Arrependimento. Agora, o arrependimento é o quê? É seu? Sim, é seu. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas você ignora que a bondade de Deus e a longanimidade que conduz você ao arrependimento. E a melhor tradução você ignora que é Deus que produz arrependimento em você. Porque nem se arrepender se faz. Nem se arrepender. Quando eu me arrependo, foi a graça de Deus que me levou a isso. Quem peca contra o Senhor, como Davi, lamenta profundamente. Nós não conseguimos ouvir Davi falar aqui, mas por esse texto dá para saber que esse homem está profundamente triste e angustiado, porque ele pecou contra o Senhor dele. Quem creu no Evangelho se entristece do seu pecado, não porque os outros vão falar, não interessa o que os outros vão falar. O que me interessa é saber que eu pequei contra o meu Senhor. É por isso que eu preciso ir diante dele. E é o que Davi faz. E aí é maravilha,
de nós nos indignamos. Eu estava conversando com a Carla ontem, e eu estava falando um pouco disso. Nós, quando lemos essa história, nós somos mais ou menos que nem Jonas e pregar para Nínive. Mas olha o que esse cara fez. Olha o que esse homem fez. Quarto ponto é que Deus é rico em misericórdia para os que se arrependem. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu e vocês não fizemos o que Davi fez, mas eu e vocês temos uma natureza tão pecadora quanto a de Davi. Davi reconheceu no versículo 5, em pecado eu fui concebido. Eu e vocês somos assim. E sabe por que eu e vocês não fizemos isso? Mesmo ímpios, porque a graça de Deus não permitiu que nós fôssemos até onde nós temos o potencial. Mas Deus é rico em misericórdia. Irmãos, quando a gente comenta aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam todas as manhãs. Quando a gente fala assim que eu e vocês estamos vivos agora aqui só por causa da misericórdia de Deus. Isso não é força de expressão. Isso não é que eu quero causar impacto com essa frase. Não, eu e vocês só estamos vivos agora porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso para conosco, pecadores. Da mesma forma que Davi diz, pequei contra o Senhor. O Espírito de Deus, pela boca de Natã, vai dizer, o Senhor perdoou o seu pecado. Eu não perdoaria. Não, isso é demais. É demais porque quando você acha que você é alguma coisa, porque você não faria isso. Mas o homem mais santo da história diz dos pecadores, eu sou o pior. Eu estava ouvindo ontem o irmão John MacArthur, e ele fala daquele rei maligno, e que ele fez tudo de mal, ele fez várias abominações, lembra ele? Manassés. O que Manassés fez é inacreditável. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende e Deus perdoa. Isso para o justo, isso para o são, não existem sãos, mas aqueles que se acham, isso é demais. Mas para eu e você, que sabemos que somos doentes e que precisamos da misericórdia, isso nos traz alegria. Não importa quão pecadores nós tenhamos sido, quantos pecados nós tenhamos cometido, quantas vezes nós tenhamos os cometido, Deus perdoa. O Senhor perdoou o seu pecado, os seus pecados, Davi. Sim, Deus não isenta, isso é importante, não isenta das consequências. Mas o perdão de Deus é muito maior do que nós temos a compreensão. Lembra? Nós não conseguimos compreender nenhum dos atributos de Deus. O nosso padrão é o padrão de Pedro. Até quantas vezes, Senhor? Olha lá, hein? Eu tenho sangue de barata. Se Jesus dissesse para mim e para você isso, Deus não abandonou Davi. Deus não condenou Davi. Outra evidência de que ele era crente, lá no mesmo salmo ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O que eu fiz é sério. Eu pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá a alegria da salvação que o Senhor me deu de volta. Davi, como alguém que entendia o significado dos sacrifícios, que os sacrifícios eram feitos, ainda que ele vai dizer no Salmo, que Deus não tem prazer em sacrifício feito por nada. Deus não tem prazer em ritualismo religioso que não aponte para a realidade do sacrifício.
Ele sabia que aquele sacrifício apontava para o Senhor que um dia o salvaria, que o salvou no Antigo Testamento, olhando para o Messias que viria e para nós, para o Messias que veio. Mas entenda, Deus é rico em misericórdia para os que se arrependem. Por isso que esses falsos profetas, quando dizem para uma pessoa que está em pecado, declaradamente pecado na Escritura, e diz que isso não é ser pecado, isso é um falso profeta. Se tem uma coisa que essa pessoa não está fazendo, é amando. Agora, quando eu e vocês somos confrontados, há evidência de que eu sou cristão? Sim, eu me arrependo. Me perdoe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Agora, quem se arrepende? Quem creu no Evangelho. Quem creu no Evangelho se arrepende. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus habita naquele que creu. E como é isso? A palavra de Deus diz que eu e vocês somos pecadores, e o texto de Salmo 51 diz que nós nascemos em pecado, e é por isso que nós cometemos os inúmeros pecados que nós cometemos. Inúmeros, eu e você não temos a menor ideia de quantos pecados já cometemos. Um só é contra Deus, um só seria contra Deus, nós cometemos vários. E nesse estado nós estamos separados do Deus que é santo, justo, e tem ira contra o pecado. Nesse estado. Mas pela graça de Deus, a palavra dele não diz que ele é somente santo e justo tem ira, ele também é amoroso, gracioso e misericordioso, e ele manda o seu Filho para salvar todo mundo, todos aqueles que creem. E todos aqueles que creem vão obedecer a Jesus quando ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é que eu tenho que me arrepender, é impossível eu não me arrepender se eu tenho o Espírito Santo que me deu vida para isso. Sim, eu luto, às vezes eu justifico, e todos nós fazemos isso, nós justificamos, eu tento me defender, mas se eu creio de verdade, o Espírito Santo vai me trazer no chão e vai dizer: Senhor, enquanto a tua mão pesava sobre mim, eu calei, mas é verdade, tem misericórdia, me perdoe. E Ele perdoa. Ele perdoa. Olha o que o Senhor Jesus começou dizendo no seu ministério, Marcos capítulo 1, versos 14 a 15. Veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. O que tem nesse evangelho do reino de Deus, Senhor? Arrependei-vos e crede no evangelho. Você só pode se arrepender se você crê no evangelho. E você só crê no Evangelho se o Espírito Santo levar você a crer no Evangelho. Mas não tem como ser cristão e não se arrepender. É por isso que o único pecado que não há perdão é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É morrer rejeitando o Evangelho. É morrer rejeitando o Evangelho. Todos nós somos Davi. Quanto mais eu e você conhecemos o Senhor, mais compreensão de quão pecadores nós somos, nós teremos. O crescimento em santidade aponta para a nossa compreensão da nossa pecaminosidade. Quanto mais santo, menos pecados, mas mais consciência de pecado eu tenho. Nunca me leva ao desespero, porque eu estou centrado no Evangelho, mas essa consciência nunca vai deixar de existir, para que eu nunca esqueça que foi a graça e é a graça que sustenta. Romanos capítulo 5, versos 20 a 21. Eu sou pecador. Eu cometi muitos pecados. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para mostrar quão pecadores nós somos. Nunca pôde salvar ninguém. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, a graça é sempre maior para aqueles que recebem a Cristo e se arrependem.
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graves pecadores como Davi, todos nós somos. A diferença é que os cristãos se arrependem. E a última aplicação: é impossível viver em santidade sem comunhão com Cristo. Olha o que nós lemos no começo do relato. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi já tinha ido a alguma guerra ou não? Sim. Época, isso aqui não está por acidente ali, irmãos. Isso aqui não é é só para completar o texto. Os reis iam para a guerra, Davi não foi. Davi permaneceu em Jerusalém. E ele está dormindo à tarde e vai passear. Sim, o texto está falando de uma realidade física, de uma guerra física. Mas não tem como ver que aquele homem, segundo o coração de Deus, tinha baixado a guarda. Aquele homem estava vulnerável. Naquela hora não tinha temor a Deus. Irmãos, se tem temor, ele teria feito. Porque se nós entendermos que ele estava em comunhão com Deus, ele fez o que ele fez, então a gente tem que colocar a responsabilidade em alguém, não nele. Naquela hora não tinha temor, naquela hora não tinha comunhão. Ele estava tranquilo em sua força. Em sua força. Na força da carne. A força da carne que, segundo Jesus, não vale nada. A carne para nada aproveita. Está falando do religioso, sim. E está falando para o cristão, que quando quer vencer qualquer pecado, quer andar em santidade a partir da sua própria força, vai cair do mesmo jeito. O Senhor nunca é culpado pelos nossos pecados. Nunca. Agora Ele tem o poder para nos livrar dos nossos pecados. O Evangelho tem todo o poder para não nos deixar cair em tentação. Então, se Ele fez isso, Ele fez porque Ele não estava em comunhão com o Senhor. Ele não estava preparado para isso. Ele estava tranquilo. Tudo estava correndo muito bem. Se nós pecamos, se nós estamos em pecado, se nós cometemos o que falta, não falta, irmãos, nós sabemos que nós não vamos nessa realidade nunca mais não cometer pecados. Mas entendamos, o problema não está no Evangelho. O problema está em nós. O sacrifício de Cristo, o Evangelho, é poderoso para nos tornar perfeitos. Mas isso não vai acontecer sim porque a gente está no mundo, sim porque a gente tem a carne, sim porque a gente tem um inimigo, mas nada disso anula o poder do Evangelho. Quanto mais nós andarmos em comunhão com o Senhor, mais andarmos na presença do Senhor, mais nós andarmos em espírito, como Paulo diz, andai em espírito e vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. O que Davi fez aqui? Satisfez as concupiscências da carne. Se nós permanecermos em Cristo, nós estávamos falando hoje entre os presbíteros, se nós permanecermos em Cristo, ele diz, permaneçam em mim e vocês vão produzir fruto. Se nós permanecermos em Cristo, Ele não vai nos deixar cair em tentação como Ele nos ensinou. Não sou eu que venço, não sou eu que determino, não é a minha resiliência, não é a minha dedicação, mas é Cristo, não me deixa cair em tentação. Mas isso é um andar, é caminhar. Jesus falou assim, a carne é fraca. Há uma propensão ainda para o pecado em nós, que precisa ser mortificado pelo Evangelho. Mas se nós não andarmos com Cristo, a carne vai se sobressair. E foi o que aconteceu com Ele. E é o que acontece comigo, com você, quando nós pecamos. E como somos derrotados pelos nossos pecados, nós não estamos andando em Cristo. Nós precisamos levar ao morrer de Jesus. Precisamos nos considerar mortos para o pecado, diariamente.
nele, Ele em nós, vai nos conceder vitória sobre os nossos pecados. Mas e se eu pecar? Se eu pecar, João, no fim da vida, dizendo que era um pecador, se dissermos que não temos pecado, João está incluído ali, ou não? Nós temos um advogado. Mas o padrão de Cristo é que nós não mais servimos o pecado como escravos, como nós éramos. Nós agora somos em Cristo, há uma nova vida, o poder do Evangelho em Cristo em nós, que é poderoso sim para nos dar vitória sobre quaisquer pecados. Por que não acontece? Porque assim como Davi estava vulnerável e não em comunhão, assim acontece comigo e com você. E é por isso que nós temos dito, dia após dia, a partir desse púlpito, ande com o Senhor, busque o Senhor, por onde? Pelos meios da graça, que vai trazer a realidade de Cristo em nós. Caso contrário, nós vamos cair. Nós podemos até não cair no mesmo pecado que Davi caiu nos mesmos. Mas eu e vocês temos lutas, não? Como é que tem sido a sua vida como cristão? Você tem caído nos mesmos? O Evangelho não tem poder para transformar isso? A culpa é de quem? Que o Senhor, em sua graça, irmãos, nos leve a andar em santidade, em comunhão com o Senhor, para que Ele não nos deixe cair em tentação, para a glória dEle.